Hoje nós vamos ter ceia, tivemos pela manhã uma linda ceia, hoje à noite também vamos estar participando da ceia do Senhor. E eu nunca esqueço, sabe, eu sempre vejo à minha mente, principalmente no dia de ceia, eu começo a pensar naquele dia, naquela noite, Jesus com os discípulos, naquela mesa, eles sentados no chão, era aquela forma de sentar deles, e Jesus está ali compartilhando a sua vida. Esse é o meu corpo, este é o meu sangue, sabe? Ele chega para Pedro, sabendo que Pedro iria negá-lo, sabe? Aquele que lá na frente falou para Pedro, já representando a igreja, dar-te as chaves do reino. Aqui ele está dizendo: tem parte no meu corpo, tem parte no meu corpo. Logo em seguida ele iria negá-lo. Ele chega para Judas, meu Deus, o que Judas fez? Mas ele chega para Judas e diz: Judas, tem possibilidade para ti. O que é isso? É graça. Jesus não passa a régua e condena, não é assim não. Ele dá oportunidade. Ele diz: Judas, quando ele entrega o pão e o vinho para Judas, ele está dizendo: tem parte no meu corpo. É isso que ele está dizendo. Nas entrelinhas se redima, nas entrelinhas se arrependa. Depois do que Judas fez, alguém diz, ele se arrependeu, correu e se enforcou. Não, ele não se arrependeu, ele teve remorso. O arrependimento, ele leva a mudança de itinerário. O remorso complica as coisas. Ele teve remorso, por isso que ele tentou resolver o problema dele tirando a sua própria vida. Então, queridos, nós encontramos Jesus lá em Apocalipse 19:10, diz: então me lancei a seus pés para adorá-lo, mas ele me disse: olha, não faças tal, sou conservo teu e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. E conforme nós já falamos aqui, lá em 1 João 2,8, ele diz: contudo, um novo mandamento vos escrevo. Aleluia. Lá em Mateus 5:21, ele vai dizer: ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, quem matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo, que todo aquele que se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo, e quem disser a seu irmão raca, será réu diante do sinédrio, e quem disser tolo, será réu do fogo do inferno. No versículo 27, capítulo 5, ouviste que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, que todo aquele que olhar para uma mulher, para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério. Então, queridos, ninguém venha pensar, venha acreditar que a graça, ela vai bancar uma vida promíscua que se queira levar. Não, não vai. Pelo contrário, a coisa ficou mais estreita. Porque antes o adultério, o problema era quando fosse flagrado. Aí sim ele ia ser apedrejado. Se não fosse flagrado, então era um pecado apenas entre ele e Deus. E se os dois conseguissem guardar segredo, tá? Então entre eles ali, se fosse flagrado, então eles seriam mortos. Mas Jesus, então Jesus aboliu a lei, então não tem mais esse negócio não, porque não tem mais
não adulterarás, porque a lei já foi abolida, tá? Ele diz, um novo mandamento vos dou. Como dizia, não adulterarás, eu, porém, vos digo. Então, queridos, Jesus, ele deixou a coisa mais estreita. Alô? Ele deixou a coisa mais estreita. Algumas pessoas na tentativa de se convencer para não ser dizimista, aí ela diz assim, mas o dízimo é da lei, o dízimo faz parte da lei, que não tem nada de verdade nisso, porque o dízimo, ele já vem muito antes da lei, muito antes de Moisés já existia o dízimo. Mas vamos imaginar que fosse a lei, vamos imaginar que o dízimo fosse coisa da lei. Então agora é graça, tá? Então a graça não fala 10%, a graça fala tudo. Alô? A graça diz tudo, tá? A graça não fala assim, o sangue de Jesus pagou por 10% de você. Não, pagou tudo, pagou toda a tua conta. Até porque se ele pagasse só 10% dos pecados, ainda ia para o inferno ainda, mas ele pagou foi tudo. Amém? Pagou foi tudo. Em Marcos 9,5 diz, Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus, mestre, bom é estarmos aqui, façamos pois 3 cabanas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, pois não sabia o que havia de dizer, porque ficaram atemorizados. É muito, você imagina a experiência de ver Jesus glorificado ali, com esses 2 visitantes, Elias e Moisés, que coisa, quem é que queria sair de perto? Quem é que queria sair de perto? Vamos fazer 3 tendas, 3 cabanas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Eu não estou nem preocupado comigo não, só em estar perto já resolve, para mim está ótimo. Eu não estou nem pensando em cabana para mim não, nem preciso de cabana, eu quero estar perto. Que vale a pena estar perto de Jesus.